Bom, irmãos, dando sequência aqui no nosso estudo, nós temos visto vários pontos importantes sobre a soberania do nosso Deus. Ela é real, é verdadeira. Ela se mostra, né? Se mostrou na criação e podemos ver, né, por meio das coisas criadas, como Deus é realmente soberano, poderoso. Sua soberania é assentada sobre seus atributos imutáveis, dentre eles sua onipotência, e um ser que detém todo o poder, né? Um ser que detém toda a ciência, ele é onisciente, e um ser que detém a onipresença, já que ele está presente em todos os lugares, em todos os tempos, sem interrupção. É um ser que não está preso no tempo, né? Nós temos visto isso semana passada, também até no estudo do pastor foi mencionado também. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, né, irmãos? Nós que temos essas limitações, dado o nosso corpo físico, quando você pensa, né, e não só o fato de sermos físicos, nós temos seres que não são físicos, mas que não têm esse poder. Né? Os anjos não são seres físicos, são seres espirituais, mas eles não são onipresentes, e nem oniscientes, e nem onipotentes. Né? Esse é um atributo, esse é algo que pertence tão somente a Deus. Ele é o Deus único, verdadeiro, que habita no terceiro céu e reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Nós temos discorrido falando muito dessas características. Espero que os irmãos tenham tido bom proveito. Falamos que Deus é criador de todas as coisas. Eu estou aqui apenas passando, né? A gente mencionou, né, irmãos, quando nós vemos os documentários sobre a grandeza das galáxias, a grandeza da criação de Deus como um todo, né? Na verdade, desde as pequenas coisas até a complexidade delas, como o nosso corpo, a complexidade do nosso corpo. E como Deus criou isso assim, ó. Na sua onisciência, ele não precisou traçar onde cada veia ia passar, como seria a distribuição dos nossos pensamentos, das nossas emoções, enfim, nosso corpo, onde iria cada osso, não. Isso tudo está tudo muito claro para ele. Deus não tem que pensar como nós. Ele não tem que parar e elaborar. Ele detém toda a ciência. Isso é maravilhoso demais. Gente, de fato é incompreensível, né, irmão, a nós. Deus não pode ser compreendido pela mente humana na sua totalidade. É simplesmente impossível. Você é capaz de ficar aí à loucura se você tentar dissecar, vamos dizer assim, Deus, porque você não vai conseguir, né? Porque ele está muito acima. Aquela passagem lá de Isaías, né, que ele comparativamente ele fala que assim como os céus está mais alto do que a terra, bom, nós não podemos nem saber quanto que o céu está mais alto que a terra. Haja visto que Deus está no terceiro céu. Assim são os pensamentos dele mais altos do que o nosso. Deus está muito, mas muito acima, irmão, de toda a sua criação. Não é só dos homens, não. Dos anjos, dos demônios, do diabo, de todos esses seres poderosos. Estou falando dos mais poderosos. Não vou dizer, nem entrar na questão de como ele está muito mais acima dos animais e das aves e de toda a sua criação. Nós vimos
a soberania de Deus sobre os cataclismas, os megas acontecimentos, né? Nós tivemos esse terremoto lá em Mianmar agora, né, que aconteceu. Deus está por trás dele. É Deus quem chacoalhou aquilo ali, quem moveu as placas, e com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. E às vezes o propósito de Deus é julgar um povo. Às vezes é fazer o bem a um povo. E às vezes é julgá-los pelos seus pecados, pelo seu distanciamento dele. Deus tem se mostrado por meio dos acontecimentos, dos megas e dos micros acontecimentos. Nós vemos a soberania de Deus também exercida, né, irmãos? Eu estou apenas pincelando sobre as ações dos homens. Né? Não tem motivação dos homens, não tem ações, pensamentos, determinações humanas que não esteja sobre o controle soberano de Deus. Não é que Deus está apenas controlando as ações humanas, ele determina as ações humanas. Deu para entender a diferença? Não é que eu tenho meus pensamentos próprios totalmente alheios a Deus e Deus vai apenas me controlando, como se não tivesse influência sobre a origem do meu pensamento. Mas Deus tem ele exerce um poder direto sobre a origem. Não é que eu originei e Deus passou a controlar a partir daí, de maneira nenhuma. O governo soberano de Deus vai desde a origem até a finalidade, até o objetivo fim, até o final. Ele tem propósitos em tudo. Obviamente que esses pensamentos, eles são motivados, né, por uma natureza carnal, às vezes, e às vezes pelo próprio Espírito Santo, no caso dos cristãos. Mas tudo conforme o plano de Deus e o exercício, né, eficaz da sua soberania. Nós vemos aí ações, né? Nós sabemos, irmãos, que as profecias vão se cumprir, né? E a gente vê como as coisas acontecem, né? Nós temos vendo aí, né, o Trump querendo anexar a Groenlândia, né? Enfim, essa questão de deportação de imigrantes, tudo isso faz parte de um plano de Deus, onde tudo vai se convergindo para que tudo que está profetizado nesse livro sagrado aqui se cumpra. Os acontecimentos, irmãos, é que vão fazer com que as profecias se cumpram. O mundo vai sendo convergido para isso. Ações humanas vão sendo tomadas, mas essas ações sobre a soberania de Deus, para que as suas profecias, as quais é impossível que elas não se cumpram, elas vão se cumprir. Então, um povo, uma nação, vai tomando decisões, vai agindo, e as coisas vão encaminhando para aquele fim a qual Deus já determinou desde a eternidade passada. Nós vamos apenas acompanhando, e temos a obrigação de acompanhar os acontecimentos do mundo. Não podemos ser pessoas que vão ficar, né, olhando para o céu e não acompanhar a história, o desenrolar dos fatos, o desenrolar das coisas. Temos que acompanhar. Temos que estar precavidos. A Bíblia fala de precaução. Para o crente não ser uma pessoa totalmente alheia aos acontecimentos e totalmente alheio ao ensino bíblico. Temos que ser prudentes,
uma das palavras que a Bíblia usa muito, da qual o crente tem que ser prudente. Nós vimos a soberania de Deus demonstrada nas suas intervenções, né? Deus intervindo nas pessoas para que a sua vontade, seu propósito se cumprisse. Nós vimos isso também. Vimos o caso até de Felipe e outros, de Paulo. Nós vimos a soberania de Deus exercida sobre os micros acontecimentos, né, irmãos? Que é muito importante para nós. Às vezes a gente tem a impressão que Deus não tem tempo ou não tem preocupação com as coisas pequenas, que ele se prontifica a tomar cuidado e a tomar precaução somente com as grandes coisas, como se ele não se voltasse para as menores, como se o poder dele ou ele tivesse limitações na qual ele tivesse que decidir entre fazer algo e em detrimento de outro. Não. Deus exerce seu poder e seu poder abrange desde as mínimas coisas, como nós vimos, até o cabelo da cabeça contado, até os grandes acontecimentos, como narrado na própria Sagrada Escrituras. Os megas, do mínimo ao máximo, Deus controla, irmãos, todas as coisas. Nós vemos Deus operando no corpo das pessoas, na saúde, na doença, trazendo saúde, impondo doenças. Tudo pela sua soberania. Deus exercendo sua soberania sobre a natureza. Você pode fazer um levantamento por si mesmo, irmão, de acordo com o ensino bíblico, e você vai ver como Deus realmente comanda o universo, do mínimo ao máximo. Nós vimos um pouco já, Mel, sobre a soberania de Deus, sobre o tempo, não? Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E isso é imutável também. Deus sabe do tempo para todas as coisas. Ele determinou o tempo de vida para todas as coisas. E não só ele determinou o tempo de existência de todas as coisas, como ele determinou a causa pela qual elas vão deixar de existir ou pela qual elas não vão mais continuar. Não é que ele determinou a minha vida, mas não determinou como eu vou morrer. Ele já determinou como eu vou morrer. O dia, a hora, do que tudo está planejado e não vai mudar. Ele tem um tempo, Deus tem o controle absoluto sobre o tempo. O tempo está debaixo da sua onipresença e da sua onisciência. Ele é subordinado. Totalmente. Ele estabeleceu o tempo. O tempo é coisa para nós, para a sua criação, para nós homens, para os animais, enfim, para toda a natureza. Nós vemos lá na profecia de Daniel, né, irmãos, como ali Deus mostra claramente como ele é senhor do tempo, né? Quando ele fala na profecia das 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, e ele vai discorrendo ali, né, sobre os acontecimentos que vão acontecer dentro dessas 70 semanas, né? Ele dá vamos dizer assim, para Daniel, ele dá um vislumbre, né, vamos dizer assim, daquilo que é certo, que iria acontecer futuramente, dentro do tempo que ele estabeleceu. Ali, de maneira ainda, né, muito não tão clara, né, mas Daniel entendeu que aquilo era coisa que ia se estender até o fim.
Veja, né, em Daniel 9, no capítulo 26, no versículo 26, ele diz assim: e depois de 62 semanas será cortado o Messias, não mais, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Veja a soberania de Deus aqui, mostrando para Daniel coisas que aconteceram depois de Jesus Cristo, mas isso ele mostrando há 630 anos, mais ou menos, antes. Mas Deus já sabia. E quando Cristo veio, a Bíblia é bem clara que falar que ele veio no tempo devido, estabelecido por Deus. Perguntaram para Jesus Cristo quando é o dia da sua vinda. E ele diz que só o Pai sabe. É por quê? Porque ele determinou, nem os anjos, somente o meu Pai. O dia da vinda de Jesus Cristo está determinado. Determinado. Quem sabe? O Pai. O Pai. Se Jesus sabe agora, não sei, eu vou ficar com a Bíblia. O Pai. O Pai sabe. Lá em Lucas, no capítulo 21, sobre o tempo ainda, irmãos, soberania de Deus sobre o tempo, no versículo 22 diz assim, Jesus Cristo falando aqui, né? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Olha a soberania de Deus aqui, irmãos, sobre a sua palavra. Todas as coisas que estão escritas vão se cumprir. Jesus falou para que se cumpram, né? Veja dias. Você vê que tem dias de paz, né, irmão, estabelecido pelo soberano Deus. Tem dias de bonança, dia de bênçãos, mas também tem dias de vingança. Aqui fala bem claro que esses dias a qual está referindo o nosso Senhor são dias de vingança. Vingança de quem? Vingança de Deus. Aliás, o único que detém esse direito de vingar é Deus. Viu, irmão, irmã? Nós não temos o direito dado por nosso Deus de vingar a nós mesmos. Ninguém tem esse direito. A vingança pertence a Deus e tão somente a Ele. Por isso deve ser entregado na mão dele. Se tem que se vingar de alguém, que seja o Senhor que faça isso e não eu. Dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as palavras, as coisas que estão escritas. E aí ele fala, né? Aqui é o final dos tempos, né, irmão? Já lhe falando aqui profeticamente. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Veja que Jesus fala, irmãos, como se a coisa já tivesse acontecido para ele, né? E de fato já mesmo. Porque ele sendo Deus, ele não está preso no tempo, nem no espaço, seu conhecimento é ilimitado, e ele pode falar aqui com propriedade, né? Falando assim, com certezas, né? Vai ter aperto naquele dia, mas como o senhor sabe, senhor? Nem chegou lá ainda, não aconteceu ainda. Não aconteceu para nós, mas para Cristo já. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Né? Falando do povo de Jerusalém aqui, né? E Jerusalém será pisada pelos gentios.
até que o tempo dos gentios se completem. Veja só, irmãos. Deus estabeleceu um tempo para os gentios. Desde a rejeição de Israel ao Messias, a Jesus Cristo, ali entrou o tempo chamado tempo dos gentios. Deus, inclusive, designou um apóstolo para dar, vamos dizer assim, o impulso inicial para esse grande tempo, esse longo tempo, a qual ele estabeleceu como o tempo dos gentios. O tempo de salvação dos gentios e o tempo de domínio dos gentios. Mas depois vai chegar uma época em que Deus vai se voltar para o seu povo Israel. Para que Israel seja novamente soberano sobre a terra. E definitivamente. Mas veja o que eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos, é que Jesus fala com toda a segurança aqui, até que o tempo dos gentios se completem. Deus tem estabelecido um tempo para os gentios, para que eles reinem, para que eles governem. Inclusive para a salvação dos gentios, como já disse. Deus exerce sua soberania absoluta, irmãos, sobre os anjos e sobre os demônios. Veja sobre os anjos bons e os anjos maus, né, os demônios, que a gente chama de demônio. Lá em Hebreus, no capítulo 1, né, versículo de 1 a 8, fala um pouco sobre isso. Havendo Deus antigamente falado, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, né, nos falou pelo Filho ultimamente, passagem que nós já vimos aqui, né, no estudo nosso de Hebreus com o pastor, a quem constitui o herdeiro de tudo, e por quem também fez o mundo, por quem fez também o mundo, por Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, sendo ele o eterno Filho de Deus, sendo ele Deus. Porque a qual dos anjos diz jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Nenhum. Deus não disse isso a nenhum dos seus anjos, somente a Cristo, seu filho, gerado por Deus. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, disse, todos os anjos de Deus o adorem. Adorem a Jesus Cristo. Os anjos são subordinados totalmente a Cristo. Totalmente. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Ou seja, os anjos à mercê de Deus, os anjos sobre as ordens de Deus, atendendo aos desígnios de Deus. Ele faz dos seus anjos espíritos ministradores como labareda de fogo. Lá no Salmo também 148, 1 e 2, diz que, né, fala, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Salmo 148, 1 e 2. Todos os seus anjos adoram a Deus, todos os anjos são sujeitos a Deus. De fato, irmãos, eles são mesmo ministros de Deus, criados por Deus. Os anjos não existem eternamente como Deus. Em algum lugar, em algum momento na eternidade passada, usando esse termo novamente, Deus criou os seus anjos. Não é que eles são coexistentes com Deus, sempre estiver existindo juntamente com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não.
Não. Eles foram criados. Quando? Não sabemos, Deus sabe. Mas eles são criaturas. E subordinadas a Deus. Lá naquela famosa oração de Daniel, né, irmão? No capítulo 9 de Daniel, no versículo 21, diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, Daniel falando, né, que ele estava orando a Deus, o homem Gabriel, quem é esse homem Gabriel aqui? É um anjo. Esse anjo é um anjo especial, né, irmãos? Não que os anjos não sejam, né? Esse é o mensageiro das boas novas. O Gabriel é o mensageiro das boas novas de Deus. Tudo que é boa notícia parece que foi dada para ele. Ele teve esse privilégio de passar toda a boa notícia para frente, né? Ele assiste na presença de Deus. Ou seja, ele está ali esperando que Deus passe para ele alguma ordem, alguma mensagem, para que ele possa entregar fielmente essa mensagem. E ele veio, né? Quando Deus falou para ele, né? Veio voando rapidamente para Daniel e tocou ele na hora do sacrifício da tarde e instruiu Daniel para que ele pudesse fazer entender o sentido. E ele disse assim: no princípio da tua súplica, o anjo Gabriel falando a Daniel, saiu a ordem e eu vim para te declarar. Veja a subordinação dos anjos. Veja a subordinação do Gabriel a Deus. Saiu a ordem. Saiu de onde essa ordem? Saiu do trono de Deus. E ele veio rapidamente, porque a ordem era para que ele fosse rápido. E ele foi muito rápido até Daniel, para poder declarar àquele homem o sentido. Veja que o anjo Gabriel, ele tinha o entendimento da profecia, a qual Daniel não tinha. E ele declarou para o Daniel aquilo que o Daniel não estava conseguindo entender por si mesmo. Mas ele era sujeito a Deus, como todos os anjos o são. Lá em 1 Crônicas, né, irmão, no capítulo 21, Deus havia determinado que um anjo destruísse, né, que fizesse matança em Jerusalém por conta de pecado de Davi. Mas chegou uma hora em que Deus se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta agora, retira a tua mão. E o anjo estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Quer dizer, veja, Deus determinou uma ordem e depois chegou na hora exata, ele falou: basta, retira a tua mão. Mostrando total domínio, total autoridade de Deus sobre os anjos. De fato, irmãos, a gente olhando na Bíblia, é muito bom você estudar sobre os anjos, porque você vai ver que a maior parte dos grandes acontecimentos que já aconteceram e que ainda vão acontecer envolve os anjos de Deus. Vai no livro de Apocalipse e você vai ver lá que os anjos estão totalmente envolvidos com todos aqueles megas acontecimentos que dos fins dos tempos. Determinações de Deus sendo executadas pelos seus anjos. Catástrofes, disciplina, né? Castigo, destruição. Veja aqui que ele fala de um anjo destruidor. Deus tem uma classe angelical e tem anjos, eu creio, para cada finalidade. Veja que nós falamos de Gabriel como um anjo mensageiro. Foi ele que anunciou o nascimento de João Batista, foi ele que anunciou o nascimento de Jesus Cristo. E aqui a Bíblia fala de um anjo destruidor, mas todos eles sobre as ordens de Deus, para fazer a vontade de Deus. E tão somente a vontade de Deus, eles não vão além e nem ficam aquém.
porque estão sujeitos à soberania do nosso Deus. Se nós formos lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver que a revelação do Apocalipse, ela é de quem, inicialmente? De Jesus Cristo, não é? Mas ela foi passada a João por meio de quem? Não foi de um anjo? Tanto é que lá no final, o João, ele se prostra diante desse anjo e quer adorá-lo, mas o anjo não permite. Ele fala, não, adora a Deus, eu sou conservo de Deus como ti. Ou seja, os anjos são servos de Deus como nós somos servos de Deus. Cada qual na sua função. Mas todos servindo ao mesmo Deus. Com o mesmo propósito. Eles em perfeição. Nós em pecado. Mas o propósito é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Servir a Deus. Deus exerce também soberania, irmãos, sobre o diabo e seus anjos, ou seja, sobre os demônios. Isso é importante, irmãos, porque até no mundo secular, né, no mundo dos ignorantes acerca da palavra de Deus, ignorante que eu falo, pessoas que não conhecem a verdade, há um pensamento de que o diabo ele é tão poderoso quanto Deus, que assim como Deus é do bem, o diabo é do mal, mas que ambos estão ali em pé de igualdade em termos de poder e de tudo mais. Isso não é verdadeiro. O diabo é totalmente sujeito a Deus. Não por sua vontade, porque ele não tem opção. Os demônios não têm a opção de se rebelar ante uma autoridade do Todo-Poderoso. Isso fica explícito na palavra de Deus, irmãos. O domínio que Deus tem sobre o mal. Quantas vezes Jesus chegou para os seus demoniados e disse, sai dele. E saía na hora. Mas não eram demônios? Não se rebelaram contra Deus? Podia resistir. Como vai resistir ao Todo-Poderoso? Quem pode resistir ao Todo-Poderoso? Quem pode se opor a uma ordem de Deus? Saia. Jesus falava e o demônio saía na hora. Aquele bando de demônios pediu permissão para entrar naquela manada de porcos. Se Jesus Cristo não tivesse dado permissão, eles não teriam entrado. Ele falou, permita-nos entrar naquela manada de porco. E Jesus deu autorização. E só por isso eles fizeram o que fizeram. Porque senão eles não fariam. Esse é o nosso Deus, irmão. Nosso Senhor, nosso Salvador. O Todo-Poderoso, que exerce esse domínio sobre o maligno. O maligno está nesse mundo, irmãos. É aqueles anjos caídos, aqueles demônios da qual Jesus cansou de expulsá-los quando esteve aqui, eles estão por aqui pela terra ainda, continuam soltos. E exercendo muita malignidade. Mas eles ainda estão sujeitos às ordens de nosso Senhor. Quando Jesus foi tentado por o diabo, no final, ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor adorarás e só a ele servirás. E o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos bons e o serviam.
serviam a Cristo. Os anjos bons estavam ali, vamos dizer assim, mas eles não interferiram, porque não havia uma ordem para interferência. Era para que Jesus se passasse por aquela provação, por aquela tentação. Era necessário. Os anjos sempre esteve à mercê de Jesus Cristo, irmãos. Sempre esteve às ordens dele quando ele esteve aqui na terra. Lembra daquela passagem no final lá, quando Pedro corta a orelha do Malco? O que Jesus falou para Pedro? Pedro, eu não podia rogar ao Pai, ele mandaria uma miríade de anjos agora. Porque eles estão sobre a autoridade de Deus prazerosamente, voluntariamente. E os demônios se sujeitam a Deus porque não tem outra escolha. Eles não podem se colocar numa guerra. Não tem poder para isso. Aliás, uma parte dos anjos caídos, a Bíblia é muito clara, que Deus os colocou reservados sob cadeias na escuridão. Até o dia do juízo eles vão ficar lá. O que eles podem fazer? Absolutamente nada. Contra isso, absolutamente nada. Aquela passagem no livro de Jó, irmãos, ela é muito esclarecedora sobre essa sujeição do diabo a Deus. Porque o diabo, ele suspeitou de Jó, ele suspeitou da integridade de Jó. Ele é o que é porque você o abençoou. Vocês conhecem a passagem. Mas no versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E Satanás fez exatamente o que Deus permitiu. Ele tocou nos bens de Jó, acabou com o que Jó tinha. O diabo tem esse poder. Ele pode dar riqueza para uma pessoa se Deus o permitir. Assim como ele pode tirar toda a riqueza de alguém se Deus o permitir. Nós desconhecemos o poder do diabo. Mas todo o poder do diabo, irmão, é nada perto do grande poder do nosso Deus e da autoridade que ele exerce sobre ele. O poder do diabo é grande no que diz respeito a nós, mas não no que diz respeito a Deus. De maneira nenhuma. E veja que ele tocou, inclusive, na família de Jó, matando seus filhos. Foi permitido por Deus. Deus autorizou o diabo a matar os filhos. Mas ele não tocou no Jó, porque não era a ordem de Deus. E você vê que na outra conversa que ele teve com Deus, Deus permitiu que ele tocasse no corpo de Jó. Na primeira, nem no corpo ele poderia tocar, e ele não tocou. Depois ele questionou e falou, olho por olho, dente por dente, e tudo que o homem tem ele vai dar pela sua vida. E Deus autorizou ele a tocar no corpo de Jó, mas não tirar-lhe a vida. E ele não o fez. Ele colocou uma chaga em Jó. Ele sabia até onde aquela chaga poderia ir e ele controlou ela para que ela não fosse além da dor e das feridas, mas que não fosse capaz de matá-lo. Por quê? Porque não era permissão de Deus. Deus tem poder absoluto, domínio absoluto, irmão, sobre o diabo. As pessoas ficam venerando, os homens malignos ficam venerando o diabo, faz até,
desenhos, colocando ele como, né? Ora, é um ser vencido, que sabe que já está condenado, que sabe que lhe resta pouco tempo, que sabe que Jesus Cristo vai esmagar a sua cabeça, como está lá em Gênesis. Não tema o diabo, irmãos. Não o subestime, não seja, né? Não seja tolo, vamos dizer assim, me faltou a palavra agora. Mas saiba que o seu Deus, o nosso Deus, irmãos, é sobre ele, totalmente. Mas deixe que Deus cuida dele. Não tente você fazer isso. Lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo de 33 a 35, Jesus aqui na terra, e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Veja, irmãos, que o demônio tem, né, tem demônio que tem espírito de mudo, outro é imundo, o outro deixa a pessoa agressiva. Me chama a atenção isso. Exclamou em alta voz, dizendo: aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Irmãos, algumas passagens chamam a atenção, não é? Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Ele poderia continuar dizendo que Jesus era o Santo de Deus? Porque a ordem era para ele calar. Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Subordinação do demônio a Jesus Cristo. Cristo tinha total poder sobre os demônios, mesmo estando aqui na terra como homem. Mostrando que ele nunca deixou de ser Deus. Porque se ele fosse um mero homem, ele não teria esse poder. Mas o demônio sabia quem ele era. Veja aquela passagem dos filhos de Seba. Já leram aquela passagem? Que tentaram expulsar um demônio? Porque viram Paulo fazer isso? E o demônio respondeu para eles. Aquela passagem, irmão, ela chama atenção. Ela falou, eles falaram, eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas você, quem são? E o demônio se assenhorou deles. Os demônios são espíritos. Ele sabia quem era quem. Eles sabiam quem era quem. Eles sabiam quem era de Deus e quem não era. Quem tinha o Espírito Santo e quem não tinha. Eles são totalmente subordinados a Deus. Isso envolve a pessoa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O último sobre Satanás, irmãos, está lá em Apocalipse, né? O versículo 20, de 1, 2, de 7 a 10. E diz assim, e vi descer do céu, o João falando da sua visão, né? E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Veja que eu falei aqui, mencionado, está lá no livro, se não me engano, de Judas. Perdão, irmãos.
que já existe um grupo de anjos que estão lá no abismo, desde a queda deles. Satanás vai ser colocado lá por um tempo, por exatamente 1000 anos. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Veja, irmãos, os anjos de Deus, sob o poder de Deus, com autoridade e poder para prender o diabo. Conforme o propósito de Deus, que é soberano sobre os anjos bons e sobre os maus. E Satanás ficou na sua prisão por 1000 anos. Conforme. E sabe o que aconteceu depois? Ele só saiu de lá porque Deus o soltou. Porque a passagem de Apocalipse é muito clara. Depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Seja solto, não é que ele se soltou. Ele foi solto por Deus. Por um pouco de tempo. E depois vencido para todo sempre. Nosso Deus, irmãos, ele é soberano. E inclusive sobre as hostes espirituais. Sobre as celestes e sobre as demoníacas. Deus exerce seu poder, sua soberania, seu domínio sobre tudo e sobre todos, irmãos. Qual é a importância disso? O diabo é nosso inimigo maior. Paulo fala que nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas essas hostes espirituais da maldade estão sujeitas a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso que a Bíblia fala que Deus não permite nós sermos tentados pelo diabo e seus malignos demônios, além do que nós podemos suportar. Por quê? Porque Deus estabelece limites para que ele vá até onde Deus determinou e ele não pode passar dali. E não vai passar. Que Deus abençoe sua palavra.